Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pela graça de Hashem estamos hoje no dia 30 do mês de Tishrei, do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estaremos então concluindo o primeiro mês de Rosh Hashanah, do ano 5782, Baruch Hashem. E nós estamos aí, então, ao pôr do sol, iniciando oficialmente e literalmente o mês de Reshivan. Falaremos alguma coisa hoje e amanhã também, completando, sobre a questão de Reshivan. Então, hoje nós estamos a 30 dias do ano 5782, e pela misericórdia de Hashem, vamos então à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Vamos ver então o que o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, o justo, da nossa geração, bem como o líder da nossa geração, Menachem Mendel. Então ele nos fala da seguinte forma: todo momento possui duas faces. É um momento definido, este é o primeiro, pelo passado do qual provém e pelo futuro que produz. E também um momento em si mesmo, que é o segundo momento, com o seu próprio sentido, propósito e vida. Não mate um momento. Ou seja, o que o Rebbe quer falar conosco nessa tarde é que todo momento possui duas faces, ou seja, a vida que você está vivendo nesse exato momento, ela possui duas faces. E nessas duas facetas, a primeira diz que ela é definida pelo seu passado, no qual ele reflete no presente o teu futuro. Então você não pode esquecer o seu passado para fortalecer o presente, para produzir um futuro em que você seja agraciado. O segundo momento, ou a segunda face, deste momento que o Rebbe nos diz, ele nos fala que ele é um momento em si mesmo, é esse exato momento que você está vivendo, com o seu próprio sentido, propósito e vida. Então, nessa segunda faceta do momento, nessa segunda face, que é em si mesmo, que representa exatamente o presente, literalmente o seu presente, esse momento em que você está vivendo. E esse momento, ele tem realmente o seu reflexo no seu próprio sentido. Qual é o propósito de você estar vivo agora? Então, nesse sentido, tem o propósito e tem a vida. Tem aqueles que estão vivendo, mas não estão vivos. Tem aqueles que estão vivendo, mas não têm futuro, porque não têm propósito. Tem aqueles que estão vivendo neste momento, mas não tem sentido a sua vida. Por quê? Porque não vestiram a roupagem de Deus. Nós estamos na Parashá Noach. E nessa Parashá Noach, ela tem realmente, não restam dúvidas, segundo os nossos sábios, tem tudo a ver com o não-judeu, os Benei Noach. E nós vimos ontem, nos conselhos dos nossos sábios e principalmente do nosso Rebbe, o entrar na arca está nessa metáfora, ela está conectada diretamente sobre a nossa vida, de entrar no estudo da Torá e nas nossas preces diárias, envolvidos com as boas ações, que está tudo conectado às boas ações a de Tzedakah. Então, nesse aspecto, nós precisamos estar aí realmente vivendo cada momento, não esquecendo que o momento
em que nós estamos tem duas faces. Uma face que nos fala realmente que é definido pelo seu passado, pelo nosso passado. Então nós precisamos ver a nossa história. E a nossa história, ela precisa estar conectada realmente com a Torá. Mesmo antes nós não vivendo a Torá, e hoje nós estamos aqui envolvidos com a Torá, nós podemos visualizar a Torá em nossas vidas no passado. É só você analisar o seu passado. O que aconteceu com a história da sua vida, para que você pudesse chegar aqui. Então aí você vai ver que as mãos poderosas de Hashem, ou a destra poderosa de Hashem, ele veio realmente moldando a sua estrada para poder chegar aqui. Não resta dúvida que o seu livre-arbítrio teve um grande poder decisório nessa questão, onde você realmente decidiu buscar para poder, de fato, chegar neste ponto em que você está hoje. E a segunda face, né, deste momento, ele é definido por si mesmo, exatamente por esse momento que você está vivendo, onde você precisa solidificar o próprio sentido, né, o propósito e vida. Então, o próprio sentido, o propósito e a vida, elas precisam estar conectados neste exato momento em si mesmo, para que possam todas estas coisas somarem para o nosso futuro. Por isso o Rebbe, ele aconselha no final desta gota de sabedoria, ele diz assim: não mate um momento. Por que ele fala não mate um momento? Porque se você matar um desses momentos da sua vida, é como se você estivesse matando tudo. Então, se você realmente matar esse momento do seu passado, ou se você matar esse momento em si mesmo, que é esse exato momento que você está em vida, vivendo com propósito, com sentido de vida, de propósito, se você desconectar alguma coisa de você, é como se você estivesse matando a você mesmo. Por isso o Rebbe diz, não mate um momento. Tudo precisa estar conectado na nossa vida, para tudo em nós estar conectado com Deus. Porque tudo está conectado com o nosso passado, o nosso presente, escrevendo a história para o nosso futuro. Por isso, não mate um momento. Ok? Baruch Hashem. Então, ao pôr do sol de hoje, nós estamos aí iniciando o mês de Reshivan. Então, o mês de Reshivan, ele é o 8º mês a contar de Nissan e é o 2º mês a contar de Tishrei. Então, o 8º mês a contar de Pesach, que é o mês de Nissan, e o 2º mês a contar de Tishrei, que é o Rosh Hashanah. E nesse aspecto, então, Reshivan é chamado de Rodesh Bul, Roshed Bul, ou seja, Reshivan, ele é chamado o mês do dilúvio, né? Então, Bul vem aí conexão com o dilúvio. Então, Reshivan tem essa conexão aí. O dilúvio, ele começou exatamente no dia 17 do mês de Reshivan. Então, vamos dizer, naquele tempo, nessa época, nós estamos aí nas antevésperas do dilúvio. Preste atenção. Então, o dilúvio começou no dia 17 de Reshivan e ele terminou, né, no ano seguinte, no dia 27 de Reshivan. Então, o dilúvio teve aí um ano inteiro, né, de dilúvio, até que até que Noé saiu da arca, né?
Então, no dia seguinte à saída da arca, Noé ofereceu um sacrifício a Deus e prometeu jamais enviar um dilúvio sobre a terra novamente para destruir a humanidade. E então revelou o sinal do seu pacto, né, que o mundo todo conhece como o arco-íris, né? Então, o grande arco no céu é de fato o sinal de que Deus não destruiria o mundo novamente com água, né? Então, quando nós olhamos e vemos aí realmente a questão do arco, o famoso arco-íris no céu, né? Então, é uma coisa bonita, etc. e tal, né? E muitos falam, lá, o arco, né? Deus não vai terminar mais o mundo com água, não vai exterminar mais a humanidade, né? Então todas essas coisas vêm aí e falam. Mas os nossos sábios nos chamam a atenção de que, de fato, o sinal, o chamado arco, o grande arco, ou popularmente o arco-íris, na realidade ele é um sinal negativo para nós. É um sinal negativo. Porque quando o arco, e vendo isso daí lá na primeira, aliás, depois do dilúvio, como nós vamos ver aqui em Bereshit, Deus fala que toda vez que ele ver o arco, ele vai se lembrar do seu pacto com Noé, que não extinguiria mais a humanidade com o dilúvio. Então toda vez que aparece o grande arco ali nos céus, popularmente arco-íris, isso é para mostrar à população, isso é para mostrar aos povos, isso é para nos alertar que a situação espiritual da humanidade não está muito legal, não está muito boa não. Então o arco aparece para que Deus, né, na nossa linguagem humana, para que Deus veja realmente o arco e não venha exterminar a humanidade. Então, né, que tudo isso sirva para aprendizado, lições, e na realidade, o Vitor da Silva está dizendo, é um sinal que ele está zangado. É isso daí mesmo. Né? É para mostrar, né, a nós que realmente o pai está zangado. Meu filho ou meus filhos, né, vocês estão abusando da sorte, né? Estão quase que rompendo os limites, né? Então é realmente essa questão aí, Deus está se mostrando zangado com o ser humano, né? Então, para nós que compreendemos essa realidade, né, o quanto que nós devemos aplicar as nossas vidas, né, aos estudos da Torá, às 7 leis universais, né, às boas ações conectadas com tudo aquilo que está em referência a Tzedakah, ok? Então, vamos lá. Então nós temos aí, né, o Vitor da Silva, shalom, shalom, Vitor, né? Será que eu anotei da qual cidade você é, Vitor? Deixa eu ver aqui. Vitor, onde que está o Vitor da Silva nessa grande relação aqui, graças a Deus. Vão colocando o nome da cidade e do estado aí, amados, né? Para a gente poder não perder tempo em procurar na lista aqui, na grande lista, Baruch Hashem, pela grande lista aqui, ok? Vitor da Silva, Baruch Hashem, né? Vitória, Espírito Santo, ai meu Deus do céu, Vitória e Espírito Santo, escrevendo não se esquece, lendo também vai se gravando. Então vamos à prática que os nossos sábios, por isso que nós temos a releitura e o reinício, né, contínuo dos estudos da Torá. É para aprendermos, apreendermos e não esquecermos mais. Então é isso daí, Vitor, Vitória e Espírito Santo, a Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, a Vânia Branco, de Ipatinga, Minas Gerais, shalom, Vânia, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, junto com o seu marido José Luiz do Carmo, né, Baruch Hashem,
Quem mais está por aí? Ok? Vamos falando aí. Também, né, vamos deixar aqui o nosso shalom para a Lídice Okamoto, lá de Manaus, Amazonas também. O Cristiano Salviano, a Nadir Pereira, Natal, Rio Grande do Norte. O Vinícius Costa, Ribeirão Preto. A Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. Euler, Ana Hilda Santos, Sergipe. Solange da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. A Inês Sagula, de São Paulo. A Dina Santana, de São José do Rio Preto, São Paulo. O Ronaldo Guerra, né, de São Paulo também, grande cidade, a grande metrópole. A Josiele Souza, de Brasília. O Asriel Bennoar, a Cida Fernandes, a Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul. O Adriano Januária da Silva, de Paragominas, Pará, né? Então, o nosso shalom aqui para os amados aí, ok? A nossa quarta leitura de hoje, a nossa quarta na porção Noar, né? Está no capítulo 8, verso 15, e vai até o capítulo 9 e o verso 7, com os comentários de Irash. E depois, para finalizarmos, nós estaremos aqui trazendo o comentário também do nosso Rebbe Menachem Mendel para esta aliá de hoje, ok? Então, quarta leitura com os comentários de Irash, capítulo 8, a partir do verso 15, vamos até o capítulo 9, verso 7. A saída da arca, nem Noar, nem os animais queriam sair da arca, pois sabiam que, assim que o fizessem, os animais retrocederiam a seu comportamento naturalmente agressivo. A coexistência pacífica era uma amostra do estado espiritual elevado do futuro messiânico, né? Então, a arca, a convivência no interior da arca era já vamos dizer, um preâmbulo, né, para os dias de Mashiach. Por isso Deus disse a Noar, dizendo: sai da arca, apesar do declínio espiritual que sofrerás ao fazê-lo. Além disso, podeis agora reiniciar as relações maritais. Tu podes viver junto com a tua mulher e teus filhos podem viver junto com as mulheres de teus filhos. Todas as criaturas vivas de toda a carne, aves, quadrúpedes e todos os répteis que rastejam pelo solo, dize-lhes que saiam contigo. E se preferirem permanecer na arca, tirás à força. Fora da arca, elas irão ter permissão para fervilhar na terra, frutificar e multiplicar-se na terra. Noar saiu, mas não reiniciou as suas relações conjugais imediatamente. Continuou a viver junto com seus filhos e a sua mulher. Continuou a viver com as mulheres. Noar, ele ficou convivendo com seus filhos, separadamente da sua esposa, e os seus filhos, separadamente das suas esposas, né? Também ficaram separados. E a mulher de Noar, a esposa de Noar, ficou junto com as mulheres, as noras, né? Noar relutava em ter mais filhos, pois temia que a história se repetisse. A humanidade poderia pecar novamente e provocar um novo dilúvio. Qual seria o propósito de repovoar o mundo se ele poderia acabar sendo destruído? Todos os animais, todos os répteis, todas as aves, todas as criaturas que rastejam pelo solo saíram da arca conforme suas famílias. Eles reafirmaram o compromisso de não cruzar com indivíduos de espécies diferentes. Noar intuiu corretamente que Deus o mandara levar uma quantidade adicional de animais espiritualmente puros para oferecê-los como sacrifícios quando saíssem da arca. Então ele construiu um altar para Deus, tomou de toda espécie de rebanho espiritualmente pura e de toda espécie de ave espiritualmente pura e ofereceu-as como ofertas de elevação no altar.
Oferta de elevação é aquela em que a carne do animal é inteiramente consumida pelo fogo sobre o altar. E Deus, então, ele sentiu a fragrância apaziguante e Deus disse para si: juro que nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois a inclinação do coração do homem é desafiada por sua má inclinação desde a sua mais tenra mocidade. Isto é, desde o nascimento. Nunca mais matarei toda a vida como fiz. Enquanto a terra durar, as estações de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Haverá, como ocorria antes da degeneração da humanidade na época que precedeu o dilúvio, haverá medo e pavor de vós sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, em tudo que rastejar pela terra e em todos os peixes do mar. Já não tentarão devorar-vos enquanto estiverdes vivos. Ao contrário, eles foram postos em vossas mãos. Toda criatura que se move e vive vos servirá de alimento, como a vegetação de plantas, agora que vos dei tudo. Até este momento eu proibia a humanidade de matar animais para alimentar-se, pois temia que, tendo tal poder sobre a vida e a morte, as pessoas se iludissem pensando possuir domínio divino sobre o mundo. Porém, visto que o ser humano tornou-se mais fraco e necessita comer carne para subsistir, estou permitindo que essas razões de saúde anulem a interdição anterior. Estou permitindo, dessa forma, disse Deus, que os seres humanos possam se alimentar de carne. Ademais, porque a constituição espiritual do mundo agora é mais favorável ao autoaprimoramento. Há menos perigo de vos tornardes grosseiros pelo consumo de carne. Todavia, não podeis comer a carne de uma criatura ainda viva, nem o seu sangue. Então, aqui, segundo nesse verso 4, capítulo 9, verso 4, então aqui, segundo os nossos sábios, foi onde que as 7 leis universais Deus completa, concretiza definitivamente as 7 leis universais para todas as nações e todos os povos. Então aqui nós temos, segundo os nossos sábios, a conclusão das 7 leis universais. No entanto, embora eu vos tenha autorizado a matar animais, não penseis que vos dei poder absoluto sobre a vida e a morte, nem mesmo sobre a vossa questão de vida e morte. Na verdade, não podeis sequer causar a vós próprios sangramentos desnecessários. Se o fizerdes, ajustarei contas pelo sangue derramado, punindo-vos. Se tiverdes vossa própria vida cometendo suicídio, mesmo sem derramar sangue, por exemplo, por estrangulamento, eu vos castigarei na vida após a morte. A vida humana é tão preciosa que, agora que tornei a proibir os animais de matar-vos, ajustarei contas com a mão de todo animal selvagem que mataram de vós, matando por seu turno. Tampouco podeis matar outras pessoas. Autorizarei os tribunais a punir qualquer um que cometa assassinato testemunhado. O assassinato intencional será punido com a morte, e o homicídio não intencional será punido com o exílio. Eu mesmo ajustarei contas pela vida humana, com alguém que cometa assassinato intencional, mas não testemunhado, como com alguém que cometa homicídio não intencional, isto é, que se dê tão bem com a vítima quanto com seu próprio irmão, porém o mate acidentalmente. Em contraposição, aquele que intencionalmente derrama sangue humano, havendo sido avisado para não fazê-lo, e cujo ato
tenha sido testemunhado, seu sangue será derramado por tribunal humano, pois Deus fez o homem à imagem de Deus. E quanto a vós, agora vos ordeno, frutificai e multiplicai-vos, proliferai na terra e fazei-a populosa. Se vós ou vossos descendentes vos absterdes de procriar, considerarei essa atitude equivalente ao assassinato, além do que Deus lhe prescreveu explicitamente. Os filhos de Noé comprometeram-se a honrar os pais e renunciaram à licenciosidade, por compreenderem que esses princípios são alicerce de uma sociedade justa que haviam sido solapados pelas gerações precedentes ao dilúvio, né? Então aqui outra coisa que nós podemos estar aqui conectados com essa realidade, encerrando a nossa quarta leitura, né? Então, uma outra coisa que nós vemos aqui, quando Deus fala frutificai e multiplicai-vos e proliferai na terra e a fazer populosa, né? Então, os dias atuais que nós estamos vivendo aí, né, com essa pandemia e com aquele establishment, o globalismo, né, a questão de ter um domínio sobre as nações, né, onde esses tipos de establishment e aqueles que estão nesse sistema globalista aí, que querem trazer um governo mundial, né, e dentro das suas retóricas, eles querem ter um controle populacional, né, mesmo que os casais não tenham a intenção de não ter filhos, serão obrigados, né, se assim acontecer, deles terem o domínio do mundo, né? Baruch Hashem, que não permita que isso aconteça, e se Deus quiser não acontecerá, porque não será uma questão onde as pessoas terão livre arbítrio, as pessoas serão solapadas do seu livre arbítrio e se tornarão escravas realmente desse globalismo, do sistema, do establishment e dos ditadores que estarão aí nos quatro ventos comandando as nações, né? Então, nós vemos aqui, dentro desta sabedoria judaica da palavra, que toda e qualquer ação em que as pessoas venham realmente ceifar vidas de forma intencional, né, provocar os abortos, provocar aqueles modos contraceptivos, né, para não ter filhos. Então, são ações em que Deus ele considera como assassinato. Então, serão punidos pela sentença de assassinatos. Então, a questão de como querem, né, o sistema, querem fazer um controle da humanidade, e também através desse controle da pandemia aí, por exemplo, né, que querem trazer um controle, querem fazer com que a população diminua, que esse é um dos objetivos do globalismo. A população mundial precisa diminuir, porque são mais de 7 bilhões, precisa diminuir, né? Então isso daí vem trazer o quê? Toda e qualquer ação que os perversos queiram fazer, tentam fazer ou fazem no sentido de assassinar vidas, eles serão devidamente punidos pelo tribunal celestial. Porque se os tribunais terrenos falham ou falharem, o tribunal celestial não falhará. Então, observe os perversos, aí você verá o que acontecerá com eles. E não será a longa distância, não, ou a longo prazo, será a curto prazo. A justiça divina, ela é realmente rápida quando se refere a tirar vidas. Ela vem mais rápido do que se imagina. Espere e veja. E dentro desse aspecto também Deus, ele abençoa aqueles que confiam na promessa divina e realmente faz com que
a pessoa seja abençoada e protegida dentro dos mandamentos divinos, ok? Outra coisa que nós temos aqui, que nos fala a nossa aliá de hoje, né? Nesse sentido aqui também nós temos que o próprio Noah e os próprios animais se recusaram, né, a princípio, de sair do interior da arca, pois tanto o instinto animal como a própria sabedoria de Noah sabia exatamente que a partir do momento que saíssem da arca, as coisas começariam a voltar ao seu fluxo natural, né? Então aquela convivência pacífica dentro da arca, né, entre os seres humanos e os animais, ela já não existiria mais, né? Ela só voltará nos dias de Mashiach, né? Onde temos a profecia que o leão ele vai pastar junto com a ovelha, a criança vai brincar junto com a serpente e nada de mal o acontecerá, né? Então voltará, acontecerá de forma mais plena essa convivência harmoniosa, pacífica entre os reinos, né, nos dias de Mashiach, sem sombra de dúvidas, ok? No momento em que Noah, né, ele realmente faz a oferenda, né, a oferta de elevação, então fala o texto que Deus sentiu, né, a fragrância apaziguante. Então esse sacrifício, né, de oferta de elevação, como ela é feita nos nossos dias? São as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá com as 7 leis universais e a nossa tzedakah, que está envolvida com boas ações, ações de justiça e por aí afora vai. Então, essa é a nossa oferenda de oferenda pacífica, oferenda de elevação a Deus, que nós o fazemos diariamente. E isso para Deus é uma fragrância apaziguante. Esta é uma das grandes características das gerações após dilúvio. É bem diferente da anterior. A geração antes do dilúvio era aquela que, quando se praticava o mal, ela tinha tanta fome e sede de fazer um novo mal, que ela não tinha mais caminho de volta. Então ela se entregava completamente todo o aspecto de rebeldia e desobediência a Deus. E a geração pós-dilúvio, ela teve mais sensibilidade, né? Ela tem mais sensibilidade espiritual. Por isso, a geração após o dilúvio, ela tem mais conexão com a Teshuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então, por isso, nós temos diante de nós, né, no versículo 7, no versículo 4, né, do capítulo 8, aliás, no capítulo 9, versículo 4, todavia não podeis comer a carne de uma criatura ainda viva, nem o seu sangue. Então aqui se completam as 7 leis universais para todas as nações. Ou seja, o próprio judaísmo em si, ele considera alguns princípios como base de fé, de ética e moral universais, que devem ser difundidos por toda a humanidade para poder garantir exatamente a existência pacífica e justa entre as nações. Se as nações não estão realmente tendo uma vivência, uma convivência pacífica, é porque está faltando a prática real das 7 leis universais, a começar pelos seus governantes e daí para baixo uma continuidade. Então as 7 leis universais em si é para um mundo melhor. E não resta dúvida que as 7 leis universais Deus providenciou para que realmente seja algo realmente esplêndido para esse belo planeta que ele nos concedeu, né? Então, apesar de existirem inúmeros preceitos divinos, 7 deles ultrapassam as fronteiras da fé judaica. Ou seja, as 7 leis universais, elas ultrapassam exatamente as fronteiras do próprio judaísmo e vai além
do próprio mundo israelita, vai além e chega para as nações, né? Porque Deus ordenou esta realidade para toda a humanidade. Então, por isso, dentro do próprio judaísmo, né, acredita que todas as nações do mundo, se seguirem as 7 leis universais, que são preceitos básicos, garantirão, então, um mundo ideal para viver. Ou seja, a primeira lei universal, não praticar idolatria. A segunda, não blasfemar contra Deus. Terceira, não cometer homicídio. Quarta, não roubar. Quinta, não cometer adultério e não manter relações proibitivas. Sexta, estabelecer tribunais de justiça. E a sétima, não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida, né? Então, nesse aspecto está dentro dele a questão dos maltratos aos animais, ok? Então, amados, nesse caso aqui é da nossa quarta leitura, finalizando com a breve explanação do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a nossa quarta leitura, onde de fato ele diz assim: aceitar o desafio. Deus falou com Noé e disse: saia da arca, porque a princípio, né, Noé e os animais estavam relutantes em não sair da arca. Então, como já expressado dessa forma, vimos aí na explanação de ontem o nosso Rebbe falando sobre o entrar na arca, né, que é uma metáfora para a necessidade de imergir, mergulhar, né, no estudo da Torá. Como diz lá Ezequiel, né, capítulo 47, né, 47 ou 37, alguma coisa assim, onde que fala, né, que as águas, né, ao entrar nas águas, a princípio, elas estavam pelo tornozelo, depois estava na altura dos joelhos, entrando um pouco mais, aí estava já na cintura, aí entrando um pouco mais nas águas, já estava na altura dos ombros, e entrando um pouco mais nas águas, já não dava mais para andar, aí tinha que nadar, ou seja, aí tinha que se envolver completamente nas águas para poder realmente estar a salvo, né? Então, por um lado, as águas fora da arca, elas eram destrutivas, elas estavam fazendo um trabalho de purificação e limpeza da maldade do ser humano, e por isso a terra foi varrida, foi limpa, né? E ao mesmo tempo, aqueles que estavam dentro da arca, dessa forma metafórica, estavam dentro do estudo de Torá e das preces diárias, então estavam envolvidos nas águas da Torá, da palavra. Então, nesse aspecto aí, né, a palavra do profeta Ezequiel vem nos falar exatamente isso, porque a Torá, uma das comparações é que ela é comparada às águas límpidas, né? Então, por isso, essa visão de Ezequiel vem mostrar para nós o entrar devagar, passo a passo, nas águas do estudo da Torá. E diariamente, passo a passo, nossas preces diárias. Dentro desse aspecto, imergir no estudo da Torá e na oração. Entretanto, o verdadeiro propósito de entrar na arca, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, na realidade é para você entrar. O objetivo não é de ficar, mas é de sair, é deixar a arca. Então, Deus nos ordena, assim como fez a Noé, a não permanecer em um ambiente espiritual protetor de estudo de Torá e preces, e sim emergir. Aí já não é imergir, imergir é afundar, é entrar completamente nas águas. Agora é emergir, então é sair para fora das águas, ou sair completamente da arca, né? Então, e sim emergir dele, entrar no mundo e transformá-lo numa moradia para Deus. Então, é dessa forma que
nós precisamos fazer? Imergir nas águas do estudo da Torá e das preces diárias, porque isso vai trazer o quê? Fortalecimento, determinação, perseverança. Isso vai alimentando, né, a nossa imuná e o nosso bitachon, né, que é a nossa confiança, a nossa fé em Deus. E isso daí vai nos dar forças para podermos enfrentar as adversidades fora da arca, de forma metafórica. Fora da arca vamos encontrar as adversidades, os problemas, os conflitos, as aflições e as ansiedades e por aí afora vai, né? Por isso que nós precisamos diariamente estudo da Torá e preces diárias, que isto é o renovar das nossas energias, é o renovar das nossas baterias, para podermos enfrentar a vida. Senão, gente, quantas pessoas que você conhece ou conheceu que desistiram de viver por causa de dificuldades, aflições, conflitos, excesso de ansiedade, angústia, as aflições da vida? Quantas pessoas que você conheceu e conhece que já falaram que a minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais sentido para viver? E por que isso acontece? Porque saíram de forma desprotegida para a vida. Então, por isso nós temos diariamente a nossa arca, como diz o nosso Rebbe e os nossos sábios de forma metafórica, nós temos a nossa arca, que é o quê? Os momentos em que nós nos envolvemos com o estudo da Torá e com as nossas preces diárias, e nós então nos protegemos nisto. Então nós não precisamos colocar preocupações, aflições e conflitos em nossas mentes e nos nossos corações, mas tão somente nos entregarmos realmente ao estudo da Torá, às preces, né? Dentro da questão das preces está o nosso Shema 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite antes de dormir, certo? Dentro das preces estão aí, né, o nosso Sidur, as preces diárias, a leitura dos salmos, né, as leituras dos salmos do dia, dentro do calendário judaico do mês, né? Então, são as nossas preces que nós fazemos diariamente. Então, estas coisas aqui, nós nos envolvemos nessas águas límpidas. E aí, então, nós temos o nosso banho espiritual, né, purificador, que nos fortalece para sairmos e não nos contaminarmos com as coisas ali fora. Então, dentro desse aspecto, né, como diz o nosso Rebbe, a finalidade é para que nós possamos realmente entrar no mundo secular para transformá-lo numa moradia de Deus. Baruch Hashem, aceite o desafio, viva o desafio, viva o seu momento, não mate um momento. Dê propósito à sua vida e a sua vida não será vazia. Dê propósito à sua vida, vestindo-se, revestindo-se do estudo da Torá, das 7 leis universais e das preces diárias, mais as boas ações. Você terá sempre muita coisa para fazer e a sua mente não será vazia e o seu coração não será egoísta. Você terá a mente de Deus, a consciência divina e um coração quebrantado onde Ele faz residência. Até amanhã. Shalom, shalom.